Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a reserva de emergência. Nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Desde o que é a reserva de emergência, para que serve a reserva de emergência, quanto que você deve ter guardado e onde você deve aplicar esse dinheiro para formar a sua reserva de emergência. Então fica ligado até o final do vídeo. E lembrando a você que formar uma reserva de emergência é um dos primeiros passos, é um dos primeiros pontos para você que quer começar a investir. Então fica ligado até o final do vídeo para você não perder nenhum ponto da reserva de emergência. Bom, vamos lá, né? Vamos começar definindo o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência, como o nome sugere, é uma aplicação, é uma quantia que você vai ter guardada para momentos de emergência, para momentos de necessidades. E quais seriam esses momentos? Bom, um problema de saúde que aconteça com você ou com algum familiar seu, um problema de desemprego, num momento que você não esperava, o seu carro quebrou, por exemplo, enfim. São para esses momentos de urgência, para esses momentos de necessidade, que é aconselhável que você tenha uma quantia guardada, afinal você pode precisar de dinheiro nessa situação, então é aconselhável que você tenha uma certa quantia guardada para esses momentos. Então é para isso que vai te servir a sua reserva de emergência. Imagine que você tem um problema de saúde, como eu citei, o seu carro quebrou ou qualquer outro problema que aconteça de surpresa, né? Que você não estava esperando, que seja um imprevisto. Então você precisa de um dinheiro, no caso a sua reserva de emergência vai ser para isso. E aí você tendo a sua reserva de emergência, você consegue passar por esses momentos mais tranquilos, né? Digamos assim. Então é isso que é a reserva de emergência. É um valor, é uma quantia que vai te socorrer, que vai te proteger nesses momentos de urgência, de necessidades, de emergência. Bom, agora que você viu o que é a reserva de emergência e para que serve a reserva de emergência, você precisa saber quanto que você tem que ter guardado para formar uma boa reserva de emergência. E aí, nesse ponto, existem duas situações, né? Dois pontos distintos, que é assim, se você é um CLT, um trabalhador informal, carteira assinada, e que tem uma certa segurança para receber o seu salário, é aconselhável que você tenha pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal guardado na sua reserva de emergência. E o que é ter 6 meses ou 6 vezes o seu custo de vida mensal guardado em uma reserva de emergência? Bom, suponha ali que você tem um custo mensal, um custo de vida mensal. O que é um custo de vida mensal? É tudo que você gasta em um mês, seja para as suas despesas, para alimentação, moradia e etc. E suponha que todos esses gastos totalizem ali R$1.000. Então, quanto que você, no caso sendo um CLT, quanto que você deve ter guardado na sua reserva de emergência? Pelo menos 6 meses, 6 vezes o seu custo de vida mensal. Então, 6 vezes R$1.000. Então, é aconselhável que você tenha pelo menos R$6.000 na sua reserva de emergência. Bom, e uma outra situação é no caso de você ser um trabalhador informal, ter ali o seu comércio, ter o seu próprio negócio, ter a sua própria empresa, ou seja, você ser um empreendedor, por exemplo. Nesse caso de você ser um trabalhador informal, é aconselhável que você tenha 12 meses o seu custo de vida mensal. E por que para esse tipo de profissional é sugestível ter mais meses na sua reserva de emergência? Porque esse profissional ele é praticamente o seu próprio patrão. Então, em um momento de crise, em um momento de necessidade, é aconselhável que ele tenha mais dinheiro guardado. Afinal, o CLT, como eu falei, que só precisa de 6 meses do seu custo de vida mensal guardados, ele tem ali uma certa segurança do seu emprego, né? Se ele for demitido, ele pode receber uma certa quantia. Já esse outro profissional, o empreendedor, o trabalhador informal, ele não vai ter essa segurança, né? Digamos assim. Então, para o trabalhador informal, para o empreendedor que tem sua própria empresa, é aconselhável que ele tenha pelo menos 12 meses, 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, só recapitulando, um trabalhador formal de carteira assinada, um CLT, por exemplo, é sugestível que ele tenha pelo menos 6 meses ou 6 vezes o seu custo de vida mensal. Se ele gasta R$1.000 por mês, é aconselhável que ele tenha pelo menos R$6.000 na sua reserva de emergência. Já o trabalhador informal, né? O cara ali que tem a própria empresa, um empreendedor, é aconselhável que ele tenha pelo menos 12 meses ou 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, se ele gasta R$1.000 por mês, é aconselhável que ele tenha pelo menos R$12.000 na sua reserva de emergência. Então, só recapitulando até aqui, a reserva de emergência é um valor, é uma quantia que você deve ter investida, que vai te proteger em momentos de necessidades, em momentos de urgência,
como um problema de saúde, um desemprego, um problema no seu carro, algum problema que seja de caráter emergencial. Então, são nessas situações que a sua reserva de emergência vai te proteger. Então, é aí que a reserva de emergência vai entrar em ação. São para esses momentos de necessidades que você precisa ter uma reserva de emergência. Certo, só recapitulando. A reserva de emergência é uma quantia, é um valor que você tem investido que vai te proteger em momentos de necessidades, em momentos de urgência, como um problema de saúde seu ou da sua família, um problema no seu carro ou qualquer problema que seja de caráter urgente. Então, para esses momentos de necessidades, você precisa ter uma reserva, um valor guardado para te proteger e para te dar mais tranquilidade. Certo? E quanto você tem que ter guardado na reserva de emergência? Se você for um CLT, um trabalhador formal, pelo menos 6 vezes o seu custo de vida mensal. Se você for um empreendedor, tiver a sua própria empresa ou for um trabalhador informal, é aconselhável que você deva ter pelo menos 12 vezes o seu custo de vida mensal. Certo, agora que você viu todos esses pontos, sabe o que é e para que serve a reserva de emergência e sabe quanto você tem que ter guardado na reserva de emergência, vamos agora para ver onde você vai aplicar essa quantia, né? Onde você vai deixar esse dinheiro guardado. Bom, como você viu ao longo do vídeo, a reserva de emergência ela tem uma característica muito importante. Ela tem que ter muita segurança e tem que ter muita liquidez. O que é liquidez? É a facilidade de você ter acesso a essa quantia em qualquer momento, em qualquer dia útil. Então, segurança e liquidez são os pontos mais importantes da reserva de emergência. Então, nós vamos buscar por investimentos com segurança e liquidez. Certo? E quais seriam esses investimentos? Quais seriam essas aplicações que nos dão essas características de segurança e liquidez? Bom, a primeira delas e a principal é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, como a gente já viu, ele é um investimento do Tesouro Direto e que é um investimento emitido pelo governo, logo ele tem muita segurança e além de ter essa segurança, além de ter essa alta segurança, ele é um investimento com liquidez diária. Ou seja, se você solicitar o resgate do seu dinheiro hoje, ele já vai estar disponível na sua conta no próximo dia útil. Então, essa segurança e essa liquidez do Tesouro Direto Selic fazem dele uma boa opção para a sua reserva de emergência, para você usar, para você formar a sua reserva de emergência. Bom, e um outro investimento, um outro ativo muito bom para você usar na sua reserva de emergência são os CDBs de liquidez diária. Bom, CDBs são investimentos emitidos por bancos, então são investimentos também bem seguros e além dessa segurança eles têm um bom rendimento e, como eu falei, busque por CDBs de liquidez diária, que assim como o Tesouro Selic, é um investimento que quando você solicita o resgate, ele já vai estar disponível na sua conta do seu banco no momento que você solicitar o resgate. Então, só recapitulando, Tesouro Direto Selic e CDBs de liquidez diária, tá? Não esquecer por buscar essa liquidez diária, são os melhores ativos, os melhores investimentos para você usar na sua reserva de emergência. Bom, e um terceiro ativo, um terceiro investimento que você pode usar na sua reserva é a conta remunerada do Nubank, que possui basicamente as mesmas características de um CDB de liquidez diária, mas ela só está ali restrita aos usuários do Nubank, mas ela também pode ser usada caso você seja um usuário do Banco Nubank, ele também pode ser usado como um ativo para você usar na sua reserva de emergência. Então, Tesouro Direto Selic, CDB de liquidez diária e conta remunerada do Nubank são praticamente as melhores opções para você formar a sua reserva de emergência. Bom, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Você viu aí todas as principais características da reserva de emergência, desde o que é e para que serve a reserva de emergência, uma aplicação que vai te proteger, que vai te socorrer em momentos de urgências e necessidades. Você viu como que deve ser formada a sua reserva de emergência? Pelo menos 6 vezes o seu custo de vida mensal, se você for um CLT, um trabalhador formal, ou 12 vezes o seu custo de vida mensal, se você for um empreendedor ou aquele trabalhador informal que tem o próprio negócio. E viu onde você deve aplicar essa quantia, né? Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e conta remunerada do Nubank. Então, essas são as principais características da sua reserva de emergência. Só lembrando, formar a sua reserva de emergência é um dos primeiros pontos, é um dos primeiros passos para você começar a investir. Bom, e antes de encerrar esse vídeo, eu queria te falar um pouco mais sobre a reserva de emergência, de que muitas pessoas confundem a reserva de emergência achando que você pode usar esse dinheiro para comprar uma roupa, para pagar alguma conta de cartão, para comprar algum sapato, por exemplo. E não. A reserva de emergência ela não serve para você usar esse dinheiro no seu dia a dia. É um dinheiro que tem que ficar ali separado, guardado, investido para momentos de emergência, para momentos de necessidade. Então, não confundir a reserva de emergência como um dinheiro que você pode usar no seu dia a dia. Isso está errado.
deixe a sua reserva de emergência para momentos de emergência. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde nós abordamos tudo sobre a reserva de emergência, tudo que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Eu espero ter te ajudado, espero ter clareado a sua visão sobre a reserva de emergência, do que serve, onde aplicar e tudo mais. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando a gente subir vídeo aqui no canal. Deixa um like, deixa um comentário, uma crítica, o que quer que seja, e manda esse vídeo para um seu amigo que também gosta do assunto, que também gosta do assunto sobre educação financeira, e vamos ajudar esse projeto a crescer cada vez mais, fechou? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo e valeu, até a próxima!